Seja com todos nós, irmãos. Amém. No calendário cristão, hoje é tido como Domingo de Ramos. A saber, foi o dia em que Jesus entrou festivamente na cidade de Jerusalém e foi aclamado e saudado por todos. Mas esse dia também nos leva a lembrar, evidentemente, o início da festa da Páscoa, e mais precisamente o segundo dia dos pães asmos. Assim, leiamos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12. Diz assim, no versículo 15: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia ao 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Vamos agora para o versículo 19, que diz: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Vamos agora a um outro texto da Bíblia, de Lucas 22, verso 1. Diz assim: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Por último, vejamos também o texto de 1 Coríntios capítulo 5, do verso 6 em diante. Do verso 6 ao verso 8, 1 Coríntios capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Deus amado, obrigado por este momento em que abrimos a Tua Santa Palavra e nos dispomos por Tua graça a falarmos e a meditarmos nela. Antes de tudo, confessamos a nossa pequenez, fragilidade em entender a Tua Palavra, em aplicar a Tua Palavra, em viver a Tua Palavra, e particularmente o Teu servo em comunicar a Tua Palavra. Mas há uma promessa do Senhor, que a palavra do Senhor é viva e eficaz. O Teu servo sabe que não é a palavra dele, do pregador, é a palavra do Senhor. Por isso pedimos ao Senhor a bênção, a unção, para que assim entendamos Tua palavra, e ela produz os frutos que forem de acordo com Tua vontade, para o Teu louvor, honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Há alguns dias atrás, estivemos falando sobre uma das festas de Israel, que é a festa do tabernáculo, instituídas por Deus lá no Antigo Testamento. O sentido da festa do tabernáculo era, sobretudo, um sentido profético.
de que um dia Deus haveria de morar entre os homens, tabernacular entre os homens. Por isso Jesus foi chamado de Emanuel, o Deus conosco. Hoje nós estamos enfrentando já o início da Páscoa, e a Páscoa e a festa dos pães asmos são estritamente ligadas. Uma delas, a do pães asmos, marca assim o início da festa da Páscoa. E essa festa duraria, portanto, durante 7 dias ou uma semana. De acordo com a instituição no Antigo Testamento, dada por Deus através de Moisés, ela começaria num sábado e iria até o outro sábado. Festa dos pães asmos. No texto que vos li, de Lucas, no capítulo 22, tem a identificação de festa dos Páscoa e festa dos pães asmos, ou a Páscoa, porque elas estavam muito e estritamente ligadas. Pães asmos significam pães sem fermento, sem ser levedado. Essa instituição aconteceu quando Deus planejou tirar o povo do Egito. E antes de chegar ao dia culminante da Páscoa, que significa a saída, a passagem, o êxodo, antes de chegar ao dia, Deus então ordenou que fosse tirado de todas as casas todo o levedo, todo o fermento. E é interessante notar que dentro da cultura antiga, quem inventou o fermento foram os egípcios. E o povo de Israel já estava lá por algumas centenas de anos, e eles haviam aprendido a levedar o pão com esses inventores do fermento que foram os egípcios. Naquela época era uma coisa realmente um tanto simples, rude e também artesanal. Pegava-se a farinha de trigo, molhava, punha-na em exposição ao ar livre durante um tempo, ela mudava a sua substância, mudava a sua cor também, e depois aquela forma era colocada na outra farinha de trigo que fazia o pão, e ela provocava a levedação, ou seja, fazia o levedo. Acontece que isto foi criação dos egípcios. Quando Deus resolveu tirar o povo do Egito, Ele o fez com uma promessa extraordinária. Eu estou cumprindo minha promessa de tirar vocês daí do Egito. Como se Deus dissesse assim: eu bem sei que vocês acham que isso durou muito tempo, um tempo enorme de escravidão, mas eu não esqueci a promessa. Eu vou tirar vocês e vou levar vocês para a terra que eu prometi aos vossos pais. E vocês então serão meu povo, e serão santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então Deus disse assim: então vocês celebrarão a Páscoa assim assado. Mas antes da celebração da Páscoa, que culminava com a morte de um cordeiro, então, antes disso acontecer, vocês tirarão de dentro de vossas casas todo o levedo, tudo que fermenta a massa, que era o símbolo de alguma coisa que devia ter ficado para trás, da época em que eles eram os escravos. E vocês então comerão pães asmos, ou seja, pães sem levedo, pães sem fermento. Isso será pelas gerações seguintes, sempre para lembrar
que o levedo era coisa do tempo do passado, mão do vosso presente. Deus assim mandou fazer. E a instituição foi tão pesada a ponto de se dizer o seguinte, que qualquer um que desobedecesse essa ordem, não limpando a sua casa, suas dependências desse levedo, deveria ser eliminado do meio do povo. Bom, foi assim a instituição da Páscoa, conforme a gente vê em Êxodo capítulo 12, versículo 15 e 19, foram apenas os 2 versículos que escolhi para focalizar esse aspecto, não é? Então, começava 7 dias no culminar, terminava com o culminar da festa da Páscoa. Um homem de Deus, um judeu, cristão, convertido, ele escreveu uma obra que foi editada pela Cultura Cristã, a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamada Encontrei Jesus numa Festa de Israel. Então ele fala como aquelas festas de Israel no Antigo Testamento apontavam invariavelmente para o Senhor Jesus Cristo. E ele, como um bom judeu, foi estudar sobre aquela festa e o sentido de todas elas e compreendeu, claro, por ação do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo. Creu em Jesus Cristo. E escreveu esta obra, que está a nosso alcance. É uma boa contribuição para quem quiser conhecer melhor sobre as festas de Israel e a sua estrita relação com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nós colocamos esse tema, Festa dos Pães Asmos e o autoexame. A festa dos pães asmos e o nosso autoexame. Por que o autoexame, irmãos? Observem bem. Na tradição das famílias judias, diz o escritor desse livro que há pouco citei, que até hoje se comemora a festa de Páscoa, que é a mais importante das festas, porque lembrando a passagem do povo pelo deserto, a saída do povo do Egito, e consequentemente, a festa dos pães asmos. E ele explica que até hoje, nas famílias judaicas, a mamãe faz um pão com fermento e fragmenta aquele pão, coloca pedaços de pão em vários lugares da casa e depois diz para a família: está na hora de eliminarmos todo o fermento, toda a massa fermentada de nossa casa, para assim nos prepararmos para a festa dos pães asmos. Aí, as crianças, com muita entusiasmo, elas saem fuçando pela casa toda, onde tem uns pedacinhos, as migalhas de pão, para jogar fora. Tirar fora da casa. Então, as crianças educadas dentro de uma festa a fazerem isso. E isso até hoje ainda é cumprido, essa festa dos pães asmos. Josué, 40 anos depois que saiu do Egito, que adentrou na terra prometida, logo em fazê-lo chegou a época da festa da Páscoa, que era exatamente no mês Abib, que era o mês que inicia no calendário judaico o ano. Então Josué diz assim: vamos comemorar a festa da Páscoa, mas antes vamos pensar na festa dos pães asmos. Então Josué descobriu uma coisa muito interessante. Descobriu que toda aquela geração que nascera na peregrinação, ou durante a peregrinação, que era uma geração de 40 anos para baixo, todos eles não eram circuncidados. Porque circuncidados eram judeus que saíram do Egito, mas os que nasceram durante aquelas 40 anos de caminhada não eram circuncidados, abandonaram esse ritual. Aí Josué: vamos circuncidar todos. E ele mesmo então fez uma conclamação para que todos fossem circuncidados, porque a circuncisão significava também a purificação da carne.
Então todos foram circuncidados e houve assim uma associação da circuncisão com os pães asmos, porque ambos significam purificação. Era por causa do mandamento de Deus: eu vos trarei da terra da escravidão para uma terra que emana leite e mel, e vocês serão meu povo, e serão distintos dos demais povos como um povo santo. E vocês serão santos como eu, Senhor, sou santo também. Então o sentido, meus irmãos, dessa festa era o abandono dos rudimentos de vida, do modo de viver do passado, e o sentido também de santificação e de compromisso com o Senhor. Abandono, santificação e compromisso. Vamos então memorizar isto para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Agora que vamos adentrar no Novo Testamento. Então, algumas passagens da Bíblia falam da festa dos pães asmos. Eu escolhi Lucas 22, verso 1, dizendo que na época da festa dos pães asmos, naquele dia anterior, o dia que tinha começado a festa dos pães asmos, Jesus adentrou triunfalmente em Jerusalém. Como os irmãos sabem a história, montado num jumentinho, e todos aclamavam, não é? Hosana, Hosana, o que vem em nome de Davi. E o que é que Jesus fez quando entrou desse modo triunfal em Jerusalém? Aquilo não era, meus irmãos, um incidente, não era um acidente, não era alguma coisa ocasional, era uma coisa profética. Jesus foi diretamente para o templo. E o que é que ele fez no templo? Ele retirou do templo os pães asmos. Ou seja, todos os ingredientes de impureza da casa do Senhor. Ele purificou o templo. O texto nos diz que ele entrou no templo e ficou horrorizado, porque a casa do Senhor tinha se tornado um mercado. E ele chamou esse mercado de casa de covil de ladrões e salteadores. Porque não era o culto que estava se prestando a Deus, mas era uma negociação desmedida que estava lá se vendendo. Então Jesus tomou um chicote, derrubou as mesas, virou as mesas e expulsou os cambistas, aqueles negociantes do templo, e disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês estão transformando em casa de ladrões, um covil de ladrões e de salteadores. Oh, meus irmãos, isso até parece uma cena que está acontecendo hoje em dia, como a gente desejaria que Jesus chegasse em determinadas igrejas com esse chicote para derrubar as mesas, os cambistas. Tamanho é a negociação que se faz hoje na casa do Senhor quando está se prestando um culto. Tem alguns cultos em algumas igrejas em que as pessoas falam de tudo, quase não fala, ou pouco fala, ou às vezes nem fala a palavra de Deus. Não há foco nem centralidade na Bíblia, na palavra de Deus. A centralidade está na movimentação, naquilo que dá circulação ao dinheiro e dá resultados financeiros para a empresa religiosa. Bom, o que Jesus estava fazendo com aquela purificação do templo? Era como se estivesse assim, tirando o levedo, a impureza, porque estava no início da festa da Páscoa. Era o início, era a época dos pães asmos que duravam 7 dias. E ele começou fazendo exatamente a purificação pela casa do Senhor. E eu pergunto, aonde é a casa do Senhor na perspectiva do Novo Testamento? É porventura essas, ou são porventura essas 4 paredes? Esse local que nós reunimos? Não! De acordo com o ensino da palavra de Deus no Novo Testamento, a casa do Senhor é a morada, é o corpo do crente, que foi liberto dos seus pecados, e do qual é templo e moradia do Espírito Santo.
Portanto, meus irmãos, isso já nos deve levar a pensar o seguinte: se nós estamos comemorando a festa da Páscoa, hoje estamos comemorando os pães asmos. Está na hora da purificação, de purificarmos a casa do Senhor e tirar fora todo o levedo ou todo o fermento. É a remoção da imundície, no sentido de circuncisão. A circuncisão era a remoção da imundícia que Josué praticou naquele dia, na comemoração da Páscoa. Tá? Conforme a gente vê em Josué capítulo 5, verso 11. E aquele lugar onde o povo de Israel, a geração de Israel que adentrou na terra prometida, foi circuncidada, aquele lugar foi chamado de Gilgal, que era exatamente, ou Gilgal, que era exatamente o lugar onde houve a remoção da imundícia. Pois bem, irmãos, nós estamos então no Novo Testamento. Acontece que Jesus, nos seus ensinos, por mais de uma vez, citando, por exemplo, em Marcos capítulo 8, em Mateus capítulo 16, há pelo menos essas duas passagens do Novo Testamento que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e adverte os seus discípulos para uma grande verdade, dizendo assim: acautelai-vos, ou tendes cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Tenham cuidado. Acautelem-se disso. Jesus estava chamando a atenção, não era exatamente para os pães asmos em si, mas que o ensino pernicioso estava ali rondando os israelitas, e os próprios discípulos de Jesus estavam ali convivendo com aquelas infiltrações de mensagens nocivas. Então Jesus: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eu acho que esse ensino é muito próprio para nós hoje em dia. Porque, meus irmãos, há muita baboseira sendo pregada e dito nos púlpitos das igrejas, chamadas evangélicas do nosso Brasil, onde as pessoas não demonstram ter sequer respeito para com a palavra de Deus. Às vezes usando o texto da Bíblia apenas como um pretexto, às vezes não, quase sempre usando a Bíblia, um texto da palavra de Deus, apenas como um pretexto para dizer o que querem. E é bom que todos os irmãos saibam que quando um pregador se levanta aqui no púlpito para falar, não é a palavra do pregador que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, não é a palavra do pregador. Mas o pregador é usado por Deus para falar a palavra do Senhor, o tanto quanto ele é fiel à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e não a palavra do pregador. Disso nós devemos aprender a fazer distinção, e por essa razão é que Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Porque os fariseus eram os mestres da lei no tempo de Jesus, representava a casta mais elevada dos religiosos, dos intérpretes da lei, e no entanto eles colocavam um fermento, coisas impuras, na palavra do Senhor. A saber, eles acrescentavam coisas que não estavam na palavra e falavam coisas que não estavam na palavra. Nós que passamos pela academia do seminário, aprendemos que para melhor conhecer a palavra e pregar a palavra e interpretar a palavra, existe uma ciência chamada exegese. Essa palavra pode ser estranha, mas ela significa que o exegeta é aquele que vai ao texto e tira do texto o que está no texto, entender o que o texto realmente está dizendo. Mas, infelizmente, muitos não trabalham na perspectiva de uma exegese. Trabalham na perspectiva de uma exegese. Que é o contrário. Ao invés de tirar do texto a mensagem, coloca o que não está no texto, o que quer. Que popularmente é chamado encheção de linguiça.
de acordo com o pensamento, de acordo com suas imaginações, de acordo com seus projetos, de acordo com seus interesses, quase sempre interesses financeiros também, ficam colocando no texto coisas que não estão no texto, e isso não é palavra de Deus. Um pregador deve falar a palavra de Deus como um profeta de Deus, mas para isso ele precisa falar a palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras, e não a palavra dele. Todo pregador é conclamado na própria palavra de Deus, desprega a palavra com fidelidade. É a palavra de Deus que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução do homem na justiça de Deus. Prega a palavra, insta, corrige, repreende, etc. Tal. Há muitas expressões bíblicas para mostrar a responsabilidade que um pregador tem. Mas muitas dessas pessoas jamais passaram pela porta ou pela calçada de um seminário, ou jamais se aquedaram a estudo. Simplesmente pegam um texto da Bíblia e levam uma ideia que às vezes não tem nada a ver, e fica forçando a barra, enchendo a linguiça. E muita gente diz assim: eu fui lá ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi palavra de Deus coisíssima nenhuma. Palavra dos homens, Jesus disse: acautelai-vos, tende cuidado com o fermento dos escribas e fariseus. É fermento porque é coisas impuras colocadas em lugares que não deveriam estar. Por isso Jesus purificou o templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E vocês transformaram essa casa numa casa de covil, ladrões e salteadores. A festa dos pães asmos, meus irmãos, nos leva, portanto, a um autoexame. No tempo de Jesus, então, Jesus falou isso. Tenham cuidado com esses homens que são os que controlam a religião, os que controlam o culto, os que controlam as leis e tudo mais. Então, é necessário, dentro dessa perspectiva, eliminarmos todas as fontes de corrupção. Todas as fontes de corrupção que está dentro das nossas igrejas, ou que está dentro do nosso coração, principalmente dentro do nosso coração, porque no coração do homem é desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus através do profeta Jeremias. Jesus disse que de todas as coisas que você tem para guardar, entre todas as coisas preciosas que você tenha para guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é deles que procedem as saídas da vida. Antes dos homens executarem um plano, primeiro o plano nasce no coração. Nasce no coração os maus desígnios, nasce no coração a inveja, nasce no coração os homicídios, nasce no coração o adultério, a fornicação e tantas outras mazelas, sempre nasce no coração. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, diz o salmista. No coração a gente deve guardar a palavra de Deus, para ter um coração puro. Deus está interessado que o seu povo tire os asmos, tire os fermentos do vosso meio, porque Deus é um Deus santo. Meus irmãos, pensa bem, nós não somos judeus, nós não estamos na antiga aliança, estamos na nova aliança, mas lembrando bem, no próximo domingo, com a graça de Deus, pela manhã nós vamos ter aqui um culto com a celebração da ceia do Senhor. Celebração da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é a antiga Páscoa do Antigo Testamento, que Jesus transformou a Páscoa na ceia do Senhor. E como a festa dos pães asmos começava exatamente uma semana antes da Páscoa, eu quero fazer com que os irmãos reflitam comigo. Nós estamos a uma semana próxima para uma celebração da ceia do Senhor, em um culto especial que acontecerá no próximo domingo de manhã, não é verdade? Com a celebração da ceia do Senhor. Então, vamos pensar. O momento em que Deus está falando a nossa vida, dizendo assim: olha, retire os levedos, retire as impurezas de toda a vossa casa, da vossa vida também. É tempo, meus irmãos,
Como Deus é santo e quer que seu povo seja santo, é tempo, portanto, de refletirmos essa necessidade, de retirarmos essas coisas. Se é a televisão, desculpe, não sou nada contra os veículos de comunicação, tenho também na minha casa. Se a televisão está sendo a fonte da sua contaminação com este mundo, da contaminação do seu corpo, levando vocês a se deleitar com coisas que não deveria deleitar-se, a aplaudir, a aumentar a audiência com determinados programas que não deveria ter espaço na sua vida, então, meus irmãos, cancela isso. Retira as coisas levedadas da sua casa. Eles lembram o tempo dos homens que vivem segundo o curso desse mundo, dos homens que vivem de acordo com as paixões da sua própria natureza, dos seus pensamentos, que estão dominados pelos príncipes das trevas que dominam esse mundo tenebroso. Irmãos, já saímos do Egito. Saímos da casa de servidão. Nós caminhamos para a Nova Jerusalém. É tempo de festejarmos a Páscoa e é tempo de também festejarmos os pães asmos, lançando fora toda a imundícia. Tem crentes, meus irmãos, que não tem tempo de ler a Bíblia. Não tem, diz assim, não, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, nem muito menos de estudar a Bíblia. Mas se ele sair de casa para vir para a igreja e lembrar que esqueceu o celular, ele volta para buscar o celular. Mas ele não volta se ele lembrar que esqueceu da Bíblia. Que, aliás, muitos de nós esquecemos mesmo e não fazemos questão de levar a Bíblia para a igreja. Perceba, irmãos, se a Bíblia estivesse no lugar que está o nosso celular, como a nossa vida poderia ser diferente, como o nosso conhecimento da palavra poderia ser diferente, como o nosso crescimento na palavra poderia ser diferente. Mas o pior, que o celular não é apenas um veículo para a gente ficar mais atinado, mais ligado, conectado, informado. Não, o celular também traz um monte de trash, de lixo. Notícias e notícias são repassadas, e às vezes os crentes ficam repassando notícias que não vale a pena não, meus irmãos, são nocivas. Meus amados, eu não estou satisfeito com a situação política do Brasil. Eu estou pedindo a Deus que Ele sustente um Moro, que Ele levante outros Moros, que faça realmente uma purificação no nosso Brasil. Mas eu estou vendo como hoje em dia, a forma como o brasileiro está espalhando e passando notícias, chamando o governo, todo tipo de autoridade, de salafrários, de bandidos, de isso, aquilo outro, pode até ser merecido, mas não convém ao cristão, irmãos. Esse diz respeito às leis, às autoridades constituídas. Isso não é de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, quando nos ensina a acatar e a respeitar a autoridade e dar honra a quem tem honra. Se o presidente está lá de uma forma legítima, não está na forma legítima, ele tem uma posição no qual merece respeito. Eu não, como cristão, não tenho o direito de degradar, na forma de linguagem especialmente, essas pessoas. Irmãos, e isso, as mensagens são passadas. Eu estou atinado observando como mensagens estão vindo nessa situação, e só tem uma coisa que eu começo a entender. Eu estou captando. O que está acontecendo é um movimento muito forte, não é apenas contra o governo, é contra também a família, é contra todos os princípios morais, é contra a palavra de Deus, é contra tudo que realmente Deus quer que seja preservado. Há um desconstrucionismo na sociedade, querendo abolir todas as coisas e impregnar um reino de quê? Seria um reino de justiça e de amor, de fraternidade, de igualdade? Não, irmãos, não nos iludamos. É impregnar realmente um reino de terror, de egoísmo e de violência. Sabe por que a gente vai assimilando essas coisas?
Porque a gente não vai filtrando. A gente vai deixando os pães com fermento na nossa casa, ficar na nossa cabeceira, ficar na nossa mesa de refeição. A gente começa a carregar para aqui e para acolá. Sabe? A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Isso vai entrando na nossa mente, vai formando a forma de pensar. E aquilo que o homem pensa, ele faz. Como ele pensa, diz a Bíblia, assim ele o é. Por que muita gente se acha tão desvalorizada, tão para baixo, tão sem valor? Como ele pensa, assim ele é. Não convém a ninguém, diz a Bíblia, pensar mais do que convém. Mas a Bíblia também não leva a gente a pensar menos do que convém. É preciso um equilíbrio. Então, lança fora fermento. Aquela obstinação que você deve ter pelas últimas modas, pelos últimos modelos, pelas coisas que estão no top de linha, seja lá o que for, seja em forma de vestimenta, seja em forma de eletrodoméstico, seja em forma de tecnologia, não importa. Mas para que essa fama toda? Você tem toda essa gana para conhecer a palavra de Deus, para ter comunhão com o Senhor, para ter intimidade com o Senhor? Não, não tem. Mas tem para com as coisas do mundo. E tem crentes que se deleitam com as más conversações, com as más companhias, com os maus ambientes. Acham muito comum estar na roda dos escarnecedores, onde se fala de tudo menos de Deus, onde se conversa sobre a moda, sobre a vida dos outros, sobre as novelas, sobre os contos, que quem faz as modas e quem faz as novelas são pessoas que não têm nada a ver, na grande maioria, com a palavra de Deus. Então fica apreciando, fica dando ibope, assistências a esse tipo de programações, a esse tipo de conversações, a esse tipo de músicas. Porque a música vai também infiltrando na mente, vai formando o pensamento, e o pensamento vai formando também a postura, vai formando também a forma de você viver, o seu modo de vivendo, e o seu modo também operando. São as influências do mundo, do qual Deus diz assim: olha, lança fora todo o fermento. Fermento é coisa do Egito, é do tempo da vossa escravidão. Vocês não estão mais nesse tempo. Quando alguns homens se preocuparam porque Jesus chegou para comer com seus discípulos e pegaram um alimento sem lavar as mãos, Senhor, que coisa horrorosa, o Senhor deixa isso acontecer? Os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Vocês estão preocupados, sabe com o quê? Com o que contamina. Pois eu vou dizer para vocês, não é isso que contamina. O que contamina o homem é o que sai de dentro. É lá do coração. Isso é o que contamina, porque do coração procede as saídas da vida. Jesus então purificou o templo. Agora, por incrível que pareça, irmão, dá para entender isso? Eu vou dizer a vocês que eu tive um certo choque para entender isso. Mas eu quero revelar a vocês. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Jesus se transformou em fermento. Pastor dos céus. Jesus virou fermento? É. Isso mesmo. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Vocês já abriram a Bíblia comigo? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra que Jesus purificou o templo e disse: a minha casa não merece ter essa impureza? A casa do meu pai não merece essa impureza? Mas acontece que Jesus se fez pecado por nós. Ele assumiu os nossos pecados. Ele contraiu para si a maldição do pecado, que é a morte.
Ele recebeu todas as nossas dores, enfermidades, toda a nossa miséria e toda a maldição sobre si. É nesse sentido que Jesus se transformou o fermento. Mas isso ele fez por amor a nós. Entendeu? Por nós. Mas o objetivo de Jesus fazer isso, meus irmãos, foi exatamente para purificar o seu povo. Para fazer o que você não poderia fazer sozinho, que é a purificação dos seus próprios pecados. Tinha de ter um preço a pagar e nós não tínhamos como pagar esse preço pela punição dos nossos pecados. Jesus pagou esse preço. Por essa razão, na cruz do Calvário, ao pronunciar a sua última palavra, Jesus disse tetelestai, que em grego significa está pago, está consumado. A conta está paga. A conta dos nossos pecados foi paga por Jesus de um modo cabal e definitivo. Ele se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Não é engraçado, meus irmãos? Presta sua atenção à conexão da festa dos pães asmos. Que na festa dos pães asmos era para se jogar fora de casa tudo o que era impuro, caracterizado pelo fermento. Tudo que era impuro. Presta atenção. Na sexta-feira, Jesus morreu e foi tirado do meio dos homens. Não é verdade? Foi sepultado. Ele foi tirado. Aonde é que Jesus morreu? Fora da cidade. Sabiam que a crucificação de Jesus não ficou dentro de Jerusalém, mas sim do lado de fora da cidade? É o fermento que foi lançado fora. E depois foi sepultado, ficou fora, ausente dos homens durante os dias. Por que Jesus fez isso? Se transformou em fermento, se transformou em impureza, contraiu a nossa maldição. Oh, meus amados, sabe por quê? Não foi para que você, depois de liberto pelo sangue precioso desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi para você viver da forma como vivem os homens sem Cristo. Igreja, acorda! Retira o fermento da vossa vida. Retira o fermento da casa do Senhor. Retira o fermento das vossas casas. Cuidem para que seus filhos não se deleciem também com o fermento. Igreja, Deus nos chamou para uma vida santificada, uma vida separada, uma vida pura. Lança fora o fermento. É assim, meus irmãos, que em 1 Coríntios capítulo 5, verso de 7 a 8, veja o que diz, esse texto eu já li no início da palavra, mas eu vou ler outra vez. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim, verso 6. Não é boa a vossa jactância. Significa, essa presunção, essa arrogância, isso não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois que também em Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ou seja, Jesus tornou-se fermento para nos purificar do poder desse fermento. Ele contraiu os nossos pecados, irmãos. Agora você é nova massa. Você tem um estilo novo de viver.
Não se deixe levar pela onda de que você tem de ser igual a todo mundo. Não pode ser, irmãos. No sentido que você é pecador, é igual a todos. Mas no sentido que você foi liberto do poder e da condenação do pecado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você não é igual a todos. Você é alguém especial. Alvo da obra de Jesus Cristo. Por quem Jesus derramou o seu sangue. E do modo como Deus tirou um povo do Egito da escravidão, Ele disse, eu quero que vocês aqui, nessa nova terra, vocês sejam santos, porque eu sou santo. No meio de todo esse povo que não é para que todo mundo veja que vocês são diferentes, porque vocês serão o meu povo, minha propriedade. Agora, nós ouvimos o canto da sereia. Nós ouvimos os rumores do mundo. Nós ouvimos o chaveco de Satanás, dizendo, jovem, namore como todo mundo namora. Jovem, irmão, irmã, negocie como todo mundo negocia. Use sua fala como todo mundo usa. Isso é fermento, irmãos. Você não pode ter uma fala como os demais homens têm. Seus lábios têm de ser purificados, sua vida também, seu comportamento também, seu pensamento, ele precisa ser policiado. Por isso você não pode deixar seu pensamento vagar na internet. Não pode. Você precisa ir mais à palavra de Deus, afundar-se mais na palavra de Deus, ou melhor, aprofundar-se mais na palavra de Deus, beber mais de santidade de Deus, do que Deus quer para a sua vida, do que ficar ouvindo Paulo Coelho, ou seja lá quem for. Não tem, meus irmãos, o que dá para vocês. Esse e tantos outros aí, o que ele tem para dar a vocês? Mas também não vá na ideia de que, mas eu vou assistir tal e tal programa evangélico. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, eles são religiosos, mas também trazem coisas impuras para a vossa mente. Também não percam tempo ouvindo essas coisas. Não percam tempo lendo esses livros de baboseira. De muitas igrejas e líderes, apóstolos, sejam lá o que for, semideuses, o que for que quiserem serem chamados. Não merecem, irmãos. Vai a palavra de Deus. Ocupa teu tempo com a palavra de Deus, porque agora sois nova massa. Repetindo o texto que estávamos lendo de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, verso 8, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, com o fermento da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que é que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos? Lança fora o fermento. Se você, meu irmão, detectar coisas que desagradam a Deus, faz a gentileza para o seu próprio bem e para o bem de sua família também. Lança fora. Não se apega. Desapega. Vem em forma de moda, pode ser que os outros elogiem. Não, você não ande atrás dos elogios dos outros. Procura agradar ao Senhor, irmão. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nova massa. Esse é o novo objetivo. Esse é o desafio. O desafio de um texto como esse, de uma festa como a dos pães asmos, é romper com os sinais da velha vida, da vida de escravidão que você vivia quando não tinha Cristo. Agora você é nova criatura. Concluindo, há 3 imperativos para a santificação. A obra de Cristo, Ele se fez fermento por nós. Ele se fez pecado por nós. Mas para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nós fôssemos justos e santos diante de Deus.
por causa da justiça de Cristo. Este é o primeiro imperativo. O segundo, observe que vivemos. Como é que devemos viver nos dias presentes? De acordo com os rudimentos do mundo, com os pensamentos da carne, do diabo que impera no mundo, dos homens que não conhecem a Deus, ou de acordo com a palavra de Deus? O justo vive pela fé, e a fé na palavra de Deus. Terceiro, observe qual era o tempo da duração da festa. A festa da pães asmos durava 7 dias. Meus irmãos, por quanto tempo nós devemos observar o tirar fora o fermento de nossa vida e de nossa casa e de nossos modos de andar, de viver ou de pensar? Por quanto tempo vocês acham? 7 dias? Por isso que a santificação não é uma obra acabada. A gente se santifica, se santifica, se santifica, se santifica e não atinge a perfeição. Só depois da vinda de Cristo, da ressurreição, é que nós atingiremos a perfeição. Mas a aurora do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora. Vai brilhando até ser dia perfeito. Por quanto tempo nós devemos fazer esse exercício e lançar fora o fermento? A vida toda e toda a vida. A vida toda e toda a vida. Até que se complete no dia que Jesus determinar. Agora possuído de um novo corpo, um corpo glorificado, tenhamos a inteira santificação. Tá bom, irmãos? Nós vivemos num mundo corrompido. Temos uma obrigação e uma responsabilidade de influenciar esse mundo. Com um fermento verdadeiro, levedando as massas, que é a pregação da palavra de Deus. Mas o fermento da impureza devemos tirar. Porque se não tirarmos o fermento da impureza da nossa vida, nós perdemos a autoridade e nos desclassificamos de falar de Cristo, de uma nova vida, de perdão dos pecados e de uma vida de santificação. Que autoridade você tem para falar para os outros? Se você não tirar fora o fermento. Presta atenção. Não é? O nosso compromisso é, sobretudo com Deus, que é santo e quer que o seu povo também seja santo. Portanto, este é o sentido da festa dos pães asmos. Ela nos leva a um autoexame, e o autoexame nos deve levar a uma postura e um compromisso. Compromisso de vida, de santidade. Deus abençoe, irmãos. Amém?